Cartas do Apóstolo Paulo, de Leonard Ravenhill, presente no livro Sedentos por Avivamento. Paulo confiava em Deus, Deus confiava em Paulo. O Senhor confiou a seu servo uma visão e uma comissão nunca vista antes na história humana. Isso aconteceu durante os 1000 dias em que Paulo passou em reclusão unicamente na companhia do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 1 ao 18. Ele frequentou a Universidade do Silêncio, que é a melhor do mundo, pois seus segredos são conhecidos unicamente por Deus. Sua localização está sob determinação divina e o valor e a dimensão do treinamento não são conhecidos pelo homem até que o próprio Deus os revele. E como resultado desse treinamento, você adquire imunidade ao medo, à bajulação, à fama ou ao fogo. Além disso, também recebe enchimento do Espírito Santo para poder se colocar contra o mundo, o inferno e as igrejas carnais, e permanecer firme. Será que podemos deixar a nossa imaginação deduzir alguns detalhes que, porventura, foram deixados de lado na história do apóstolo? Seria razoável pensar que Paulo viu a revelação do plano de Deus para todas as gerações, da criação até a consumação de tudo? Teria ele descido até as regiões da sombra da morte e presenciado o sofrimento dos condenados no inferno? Será que Paulo teve uma visão do grande trono de Deus? Teria ele recebido a emocionante visão da grande ceia, quando os benditos do Pai se assentarão juntamente com Moisés e Abraão, diante da majestosa presença de Jesus? Talvez o Senhor, a quem Paulo havia perseguido, Atos 9, versículo 5, tenha aparecido novamente a ele durante aqueles 1000 dias no deserto da Arábia, como tinha acontecido em sua jornada no caminho de Damasco. Porém, quaisquer que tenham sido as visões que Paulo teve, tenho certeza de que entre elas houve uma demorada e inesquecível visão do plano redentor de Deus. Em contraste com o coração humano, que Deus classifica como sendo um poço terrível, Paulo pôde entrever a paixão do seu Senhor, o poder do Evangelho e as possibilidades do Pentecoste. Nenhuma visão menor que essa jamais poderia tê-lo guiado com tamanha confiança por meio de tantos perigos, perseguições e sofrimentos como os que o aguardavam. A abrangência da vida de Paulo é de tirar o fôlego. Nasceu na cidade de Tarso, antiga capital do mundo, e concluiu seus estudos em Roma, a capital militar mundial da sua época. E entre o tempo em que viveu nessas duas metrópoles, passou muito do seu tempo em Jerusalém, a capital intelectual daqueles dias. De lá foi para Corinto, a capital mundial do pecado. Qualquer um de nós teria considerado o tremendo sucesso da implantação de uma igreja bem-sucedida, na completamente corrupta cidade de Corinto, como a coração de um ministério. Mas Paulo não. Ele também desejava anunciar o evangelho em Roma, Romanos capítulo 1, versículo 15. Que grande tarefa! O apóstolo Paulo via Roma como a soberana da terra. O apóstolo Paulo via Roma como a soberana da terra. Poderosa e corrupta, nobre e má, possuidora de brilhantes leis civis, mas sem moralidade alguma. Uma cidade com seus deuses, seus guetos e suas sarjetas. Dizem que em certa ocasião o poeta alemão Heinrich Heine ajoelhou-se diante da estátua da Vênus de Milo, olhou fixamente para ela e disse: "Ah, como você é linda, pena que não tenha braços para abraçar os homens." Era assim com relação à cidade de Roma, orgulhosa, linda com seus terraços, fontes e arenas, desfilando sua grandeza pelas ruas, mas sem poder para conter o fluxo da corrupção moral que aleijava e finalmente a jogaria por terra. Essa cidade era dominada por filosofias e seitas tão numerosas e ímpias como as de Atenas, e tão cheia de perversão e libertinagem como aquelas comuns em Corinto. Paulo via a população romana como ela realmente era, uma multidão de almas cegas experimentada na perversidade, um verdadeiro império de pessoas contra as quais a ira de Deus estava prestes a ser derramada. É bem possível que Paulo tenha assistido a milhares e dezenas de milhares de pessoas deixando o Coliseu, cheias de júbilo pelo fato de, uma vez mais, os cristãos lhe haverem proporcionado um empolgante entretenimento, além de terem servido de uma excelente refeição para leões famintos. Tais arenas eram um cenário para o assassinato de multidões, onde um número incontável de pessoas eram espancadas, tinham seus olhos arrancados e finalmente eram queimadas até a morte por causa de sua fé em Jesus Cristo. Não havia limites para o derramamento de sangue e nem para as torturas que levavam à morte, as quais eram grandemente apreciadas pela cultura pagã romana. Homens eram enforcados em árvores baixas onde, ainda vivos, seriam facilmente despedaçados pelos ursos. O cristão tinha duas alternativas. Ou podia simplesmente declarar:
César é o Senhor, e livrar-se da pena ou dizer triunfantemente, Cristo é o Senhor, e enfrentar ao martírio. Por vezes, a namoradinha de um príncipe ou a linda amante de um nobre poderia determinar a morte de um cristão simplesmente dando uma risadinha ou girando o polegar para baixo. Em geral, tais folias tinham a duração de 4 dias. Entretanto, apenas esse tempo já não estava satisfazendo as almas inflamadas desses homens abomináveis em sua ira contra os cristãos. Por isso, os feriados romanos foram ficando cada vez mais e mais frequentes. Até mesmo os escravos era permitido tirar folga para que pudessem se juntar à população, aos sacerdotes, às virgens da deusa Vesta e aos senadores em uma crescente orgia de derramamento de sangue e sadismo. Será que você consegue imaginar o apóstolo Paulo entrando nessa cidade cheia de ódio e violência, tendo menos entendimento do poder da cruz de Cristo do que ele tinha antes? Ele conhecia cada mudança do coração humano, cada fraqueza da vontade do homem e todos os truques do inimigo para destruir a nossa alma. Preste atenção nesta página do seu diário. Além disso, visto que eles se consideraram por demais supremos e poderosos para admitir a Deus, esse permitiu que se tornassem escravos de suas mentes degeneradas e fizessem coisas que não posso nem mencionar. Encheram-se de iniquidade, podridão, cobiça e malícia. Suas mentes ficaram saturadas de inveja, homicídio, espírito de desavença, engano e rancor. Passaram a falar mal das pessoas por trás, a apunhalar elas pelas costas e a odiar a Deus. Transbordaram de arrogância e orgulho insolente, e sua mente encheu-se de invenções diabólicas. Fizeram pouco caso do dever para com os pais, zombaram da consciência, não admitiram nenhuma das obrigações éticas, perderam toda a afeição natural e não fizeram nenhum uso da misericórdia. Além disso, estão bem conscientes da palavra divina de que todos aqueles que fazem essas coisas devem morrer. Mas não só continuaram nessas práticas, como também não hesitaram em dar sua total aprovação a outros que agiam da mesma forma. Romanos capítulo 1, versículo 28 ao 32. O evangelho atual, tantas vezes cheio de truque, não teria sucesso na época de Paulo, assim como não tem atualmente. Já imaginou Paulo confrontando um bando de ímpios pagãos e usando para isso um grupo vocal, com as moças rebolando e os rapazes batendo palma e cantando algo de bom vai acontecer a você, ou oferecendo aos ouvintes um pacote que garantisse prosperidade em troca de uma oferta? Paulo sabia muito bem o peso das suas palavras e com a ajuda do Espírito Santo foi capaz de medir o imensurável poder do Calvário. Sua bandeira, erguida bem alto, dizia: Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Romanos capítulo 1, versículo 16. Hoje nós, pregadores, enfrentamos uma absoluta incredulidade e oposição ao Cristo que proclamamos, de maneiras diferentes das que Paulo enfrentou em Roma. Porém, não de forma menos mortal ou menos condenatória. A oposição está bem disfarçada e bastante articulada, e surge do interior dos templos de aprendizagem. Pregador, se você vive no magnífico isolamento da sua confortável cadeira giratória e do seu belo escritório, lembre-se de que as pessoas para as quais você ministra e os jovens que você está tentando alcançar caminham diariamente em um lamaçal de imoralidade de um lado para o outro e em um monte de lixo intelectual do outro lado. Aqui está como Ayn Rand via essa situação. Na filosofia, aprendemos que a mente do homem é impotente, que a realidade não se pode conhecer, que o conhecimento é uma ilusão e que a razão é simplesmente superstição. Na psicologia, ouvimos dizer que o homem é um autômato desamparado, impelido por forças que estão além das suas e motivado por uma depravação nata. A literatura nos apresenta uma fila de assassinos, alcoólatras, viciados, neuróticos e psicóticos como representantes da alma humana, e ainda somos convidados a nos identificar com eles. Com a beligerante afirmação de que a vida é um esgoto, uma trincheira ou uma competição insana com a determinação lamurienta de que devemos amar tudo, menos a virtude, e perdoar tudo, menos a grandeza da alma. E o que dizer de nossos dias? Será que Deus foi pego de surpresa? Estaria ele distante? Poderia ainda fazer proezas? Observe o que o reitor Samuel Biller, da famosa Escola de Divindade de Harvard, disse. Simplesmente não sabemos o que pensar a respeito de Deus. Ele não age mais nos dias de hoje, não é mais responsável por nada. Também não o tememos mais, pois ele está muito distante de nós. Mesmo assim, ainda somos capazes de manter um certo fervor num comportamento religioso. Preenchemos o vazio existente desse tipo de relacionamento valendo-nos de gestos desprovidos de quaisquer significados, os quais nem sabemos a quem direcionar. Essa religiosidade popular que hoje vemos à solta esconde Deus por trás de uma piedade frenética, porém superficial.
Essa declaração é digna de uma análise mais cuidadosa. Isso aí é o desespero no ápice acadêmico, vestido de beca e cheio de títulos de doutorado. Poderíamos nos perguntar qual manifestação do poder de Deus conseguiria satisfazer o Sr. Miller e os seus seguidores. Será que o Senhor deveria destruir a tão conhecida base rochosa de Manhattan ou fazer vir abaixo as fábricas de riqueza da Wall Street? Será que uma seca de 3 anos poderia fazer dobrar os joelhos dessa nação? O verso 2 do capítulo 32 do livro de Isaías traz uma palavra dura para esta hora em que os nossos planos alternativos estão em pleno andamento e nossas igrejas estão apresentando seus púlpitos uma pregação completamente sem vida. Preste atenção nessas palavras. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento e um refúgio contra a tempestade, como os ribeiros de água em lugares secos e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. É esse tipo de homem que Deus está procurando. Fique com Deus e até a próxima tradução, em nome de Jesus.